Olá, bom dia a todos. Hoje a gente vai falar ainda um pouco mais dessa área de economia matemática e na aula passada a gente falou de Valha e de Leontiev e agora a gente vai falar de uma área completamente nova, uma área que foi inaugurada por dois economistas europeus que migraram para os Estados Unidos na década de 30 e 40, fugindo, obviamente, do caos da Segunda Guerra Mundial, fugindo do nazismo. Temos o John von Neumann, que era um físico húngaro, e o Oskar Morgenstern, que era um economista austríaco. Os dois, morando nos Estados Unidos, fugindo da Segunda Guerra Mundial e do nazismo, na década de 30, eles começaram a se engajar na academia americana e em 1944 eles escreveram esse livro, que é o livro-chave, o livro essencial, que inaugurou uma agenda de pesquisas extremamente vasta e sofisticada, que acabou sendo uma agenda de pesquisas que se tornou sendo algo assim que praticamente criou uma nova área, que é a área aquilo que mais tarde passou a se chamar teoria dos jogos. E então, o que é a teoria dos jogos? A teoria dos jogos é a ideia de que as pessoas vão interagir de forma estratégica e essa interação estratégica vai gerar um tipo de comportamento econômico. Então, o próprio nome do livro, Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico, já vislumbrava as consequências desse desenvolvimento. Esse livro, portanto, é um livro absolutamente essencial, que desenvolveu toda essa área de microeconomia chamada Teoria dos Jogos e da Cooperação, e isso deu, então, vida a uma quantidade enorme de pesquisas nessa área, e as pesquisas podem ter aplicações praticamente infinitas. Então, vamos pensar o que é a teoria dos jogos. A teoria dos jogos em si é uma forma de estudar a forma como as pessoas agem e interagem entre si. Então, as pessoas são levadas a determinadas situações e a teoria dos jogos procura modelar essas situações e procura tentar prever a forma de tomada de decisões estratégicas que as pessoas vão ter. Né? E aí, para entender melhor a teoria dos jogos, se utiliza um dos modelos mais simples, que gera muita controvérsia e gera uma série de achados que às vezes podem ser até contra-intuitivos. Né? Esse modelo é chamado na literatura de o dilema dos prisioneiros. O que é que o dilema dos prisioneiros põe? É uma situação estratégica onde duas pessoas podem ou não cooperar e elas vão tomar essa decisão de cooperar ou não cooperar olhando o seu interesse individual. Então, não sei se vocês já assistiram muitos filmes policiais, né, aqueles filmes americanos onde os policiais prendem dois suspeitos de cometer um crime e mantêm esses dois suspeitos isolados um do outro. Então, no dilema dos prisioneiros é uma questão hipotética como essa, né? Dois prisioneiros são presos, né? Dois suspeitos são presos, e eles são mantidos em locais isolados, eles não podem se comunicar. E aí, a polícia vai entrevistar, vai interrogar, vai interagir com cada um deles separadamente. A ideia do interrogatório da polícia é o quê? Fazer com que eles confessem o crime. E aí, esses prisioneiros, de forma isolada, eles vão se deparar com a seguinte questão: confessar ou não confessar o crime? Né? Cada prisioneiro, como está isolado, ele vai ter que tomar uma decisão que é uma decisão individual. Ou seja, a decisão de cada prisioneiro é uma decisão individual, mas
tem consequências coletivas, né? Muitas das questões econômicas têm essa característica, né? Eu devo fumar ou não fumar? Se eu devo fumar, se eu escolho fumar, meu comportamento individual tem consequências coletivas, né? Você é uma pessoa que provavelmente vai ficar muito mais doente, vai utilizar mais o sistema de saúde. Eu, ao fumar, eu vou jogar fumaça em cima das pessoas, outras pessoas também podem ficar doentes. Então, é isso que na economia a gente chama de externalidade, ou seja, uma pessoa toma uma decisão individual, eu devo comprar um automóvel ou não. Se eu comprar um automóvel, eu vou me transportar de um lado para o outro com muito mais rapidez. Mas o automóvel vai provocar engarrafamento e vai provocar poluição. Pessoas que decidiram não comprar automóveis vão ser afetados pelo engarrafamento que eu estou provocando e pela poluição que eu também estou provocando. Então, a ideia é o quê? Teoria dos jogos tem uma quantidade enorme de aplicações e a gente parte de uma decisão individual e essa tomada de decisão individual vai ter uma série de consequências. E a consequência disso é o quê? Levar em consideração a possibilidade de cooperação ou não com outras pessoas. Nesse caso específico do dilema dos prisioneiros, cada prisioneiro toma uma decisão individual. Tomando a decisão individual, aí ele vai saber, será que o outro suspeito ele vai cooperar ou ele não vai cooperar? Então essa é a grande questão. Será que se a gente pudesse juntar todos os donos de automóveis do mundo numa sala para conversar e todas as pessoas que não são donos de automóveis, mas são afetados pelo engarrafamento e pela poluição, juntar todo mundo numa sala para começar a conversar? Será que não seria possível ter um resultado melhor do que o que a gente tem? Cada pessoa toma decisões sobre comprar ou não automóvel, independente de como afeta as outras pessoas. Só que isso acaba gerando externalidades, né? Então, basicamente, a gente tem muitos casos onde a gente se depara com incomunicabilidade. E, obviamente, se a gente não pode se juntar para conversar, a gente exclui a possibilidade de conluio, né? O que é o conluio? As pessoas conversarem para pensar o que é melhor para você, o que é melhor para mim. Vamos entrar no consenso? Então, a questão é que a polícia deliberadamente põe os dois suspeitos em celas diferentes, interroga cada um separadamente para tentar descobrir como eles vão se comportar. Então, a gente pode pegar aqui um gráficozinho, na verdade não é um gráfico, é um quadro, né? E aqui o que a gente tem? A gente tem esse prisioneiro aqui, que é o prisioneiro A. Eu vou pôr as possibilidades dele em roxo. E a gente tem o prisioneiro aqui, que é o prisioneiro B. Eu vou pôr as possibilidades dele em azul. Então, o prisioneiro B é azul, certo? E o prisioneiro A é roxo. Certo? Muito bem. Então, o que é que o prisioneiro A vai fazer? Se ele resolver confessar, ele tem como resultado o quê? Esse primeiro número do par ordenado, 8. Ou seja, ao confessar, ele fica 8 meses preso pelo crime que ele é suspeito. Ele confessando também, dependendo do que o B fizer, se o B não confessar, ele é solto imediatamente. Por que que, ao tomar a mesma decisão, confessar, ele pode ficar 8 meses preso ou ser solto imediatamente? Depende do que o prisioneiro B está fazendo. O que acontece se o prisioneiro A confessa e o prisioneiro B também confessa? Se o prisioneiro B também confessa, o prisioneiro B fica também 8 meses na prisão. Por quê? Ambos confessaram o crime, ambos são criminosos. Se ambos são criminosos, eu pego a pena e aplico a pena a ambos. Digamos que a pena seja 16 meses, e aí divido 8 meses para cada um, ambos vão ficar presos. Por quê? Porque o prisioneiro A confessou o crime, o prisioneiro B também confessou o crime. Agora imagine o seguinte, o prisioneiro A confessou o crime,
Só que o prisioneiro B, ele não confessa. O que é que vai acontecer? Como o prisioneiro A confessou o crime, ele não vai ficar preso, ele vai ser solto imediatamente, por quê? Delação premiada. Ele colaborou com a justiça. Colaborando com a justiça, ele é solto imediatamente, 0 meses de prisão. Já o prisioneiro B, ao não ter confessado, mesmo o prisioneiro A tendo confessado, então significa que todos os 16 meses da pena vão para ele, mais 4 meses adicionais por não ter cooperado com a justiça. Ele vai ser punido além da pena total. Ele vai ficar 20 meses na prisão, vai cumprir toda a pena dos dois juntos e mais um adicional por não ter confessado. Ou seja, o prisioneiro B não cooperou com a justiça. Já o prisioneiro A cooperou. Ele cooperou com a justiça, delação premiada, ele é solto imediatamente. Então, ao se deparar com essas duas possibilidades de confessar, se o prisioneiro A, ele pensa, eu vou confessar. Se eu vou confessar, o que é melhor? Que o meu comparsa confesse ou não confesse? É melhor que ele não confesse, que aí eu confesso e caio fora da prisão imediatamente e o meu comparsa fica preso 20 meses. Então, confessar, no momento que o prisioneiro A acha que vai confessar, ele deve torcer para o prisioneiro B não confessar. Porque se ele confessar e o prisioneiro B também confessar, ambos ficam presos 8 meses. Mas pense o seguinte, o prisioneiro A pensa, poxa, seria muito bom que eu pudesse confessar e o meu comparsa não confessar, porque eu já cairia fora da prisão. Mas vamos pensar o seguinte, se eu confesso e o meu comparsa também confessa, eu fico com 8 meses preso, meu comparsa fica 8 meses preso, será que não seria melhor eu não confessar? Vamos pensar o que aconteceria se eu não confessasse. Se eu não confesso, eu fico 20 meses preso na prisão, caso o meu comparsa confesse. Ou seja, meu comparsa vai confessar, ele fica o quê? É solto imediatamente, caso eu tenha confessado. Caso eu, prisioneiro A, que tem a cor roxinha, não confesse e o meu colega confesse, eu fico preso 20 meses. Então, se eu resolver não confessar, o que é a melhor coisa que pode acontecer? É o meu comparsa também não confessar. Por quê? Porque a prisão preventiva vai me manter 1 mês na cadeia e vai manter 1 mês na cadeia o meu comparsa também. Né? Então, se nenhum dos dois confessar, ambos ficam presos 1 mês como prisão preventiva. Até então, se a polícia não conseguir encontrar nenhuma prova, precisar da nossa confissão, se a gente segurar a onda e não confessar, os dois podem sair juntos da cadeia depois de 1 mês. Será que isso vai acontecer? Será que os dois seguram a pressão e ficam 1 mês na cadeia sem confessar e depois de 1 mês cada um é solto? O que essa estrutura dessa matriz me diz? Vamos tentar pensar. Aqui a gente deu em roxo a decisão que o prisioneiro A toma, em azul a decisão que o prisioneiro B toma. Agora vamos ver as decisões que ocorrem de fato. Né? O que de fato ocorre? Vou apagar isso e vou pôr em vermelho o que de fato ocorre e vou pôr em outra cor o que não ocorre. Vamos partir do princípio que o prisioneiro A confessa. Então, se ele confessa, vermelho, confessou. Ele pode pensar o seguinte, se eu confessar e o meu colega também confessar, eu fico com 8 meses preso. Mas, se eu confessar e o meu colega se eu não confessar e o meu colega confessar, o que vai acontecer?
Veja bem, meu número, prisioneiro A, é o primeiro número do par ordenado. Então, eu resolvi não confessar. Mas o que acontece se o meu colega resolver confessar? Eu estou perdido. Por quê? Se ele resolver confessar, ele vai cair fora imediatamente e eu fico 20 meses preso. Então, o que eu tenho que pensar é o seguinte: se eu partir do princípio que o meu comparsa vai confessar, o que é que eu devo fazer? Eu devo confessar e ficar 8 meses preso? Ou eu devo não confessar e ficar 20 meses preso? Eu só olho para esse número aqui, que é o primeiro. Eu ignoro o segundo número do par ordenado. Eu, prisioneiro A, só olho para o primeiro número. 8 ou 20. Como eu quero ficar o menor tempo possível na cadeia, eu vou escolher 8. Eu vou desistir de 20, vou escolher 8. Então, se eu supor que o meu colega vai confessar, eu prefiro escolher 8 e eu não vou escolher 20 de jeito nenhum. Então, escolher 8 significa o quê? Confessar. Então, se eu suponho que o meu colega está confessando, eu devo confessar. Ficar só 8 meses na cadeia ao invés de 20 meses. Certo? Agora, se eu fizer a seguinte suposição, eu tenho certeza que meu colega não vai confessar. Se eu tenho certeza que meu colega não vai confessar, o que eu, prisioneiro A, devo fazer? Devo confessar ou não confessar? Se eu não confessar, eu fico 1 mês preso. Se eu confessar, eu saio imediatamente da cadeia. O que é que eu vou fazer? Confessar é melhor, né? 0 mês na cadeia é melhor do que 1 mês na cadeia. Então, confessar é melhor do que não confessar. Não confessar, eu fico 1 mês. Confessando, eu fico 0 meses. Caso o meu comparsa tiver confessado, confessando, eu fico 8 meses. Não confessando, eu fico 20 meses. Então, não confessar não é uma situação boa nem se o meu comparsa confessar, nem se o meu comparsa não confessar. Em qualquer situação, confessar é a melhor estratégia para mim. Por quê? É melhor ficar preso 8 meses do que 20. É melhor ficar preso, ser solto imediatamente do que ficar preso 1 mês. Então, se eu só olho para o primeiro número do par ordenado, porque eu sou o prisioneiro A, é só esse número que eu venho olhar. O que é melhor? 8 meses preso ou 20 meses preso? 8. O que é melhor? 1 mês preso ou ser solto imediatamente? Ser solto imediatamente. Então, o prisioneiro A vai ter uma estratégia dominante. Que estratégia dominante é essa? Confessar em qualquer que seja a circunstância. Tanto faz se o prisioneiro B confessa ou não confessa. O prisioneiro A deve confessar sempre. É a melhor estratégia para ele, confessar sempre. Certo? E para o prisioneiro B? O que o prisioneiro B vai fazer? O prisioneiro B vai pensar o seguinte: o que eu, prisioneiro B, devo fazer? Será que eu devo confessar? O meu número é o segundo número. Então, digamos que eu confesse. Se eu estou confessando, o que o meu colega pode fazer? Ele pode confessar. Se eu estou confessando e ele também confessa, eu fico 8 meses preso. Se ele confessa, mas eu não confesso, eu fico 20 meses preso e ele cai imediatamente fora da cadeia. Então, se eu acho que ele vai confessar, se eu confessar, eu fico 8 meses preso. Se eu não confessar, eu fico 20 meses preso. O que é melhor? 20 ou 8 meses preso? Eu vou cortar completamente isso aqui, né? Não quero nem saber de ficar 20 meses preso. Eu quero ficar o menor tempo possível preso. Então, eu vou escolher 8. 8 significa o quê? Confessar. Então, caso o meu comparsa confesse, o que é que eu devo fazer? Confessar. E se eu pensar o seguinte, não, eu acho que ele não vai confessar.
Se o meu colega não confessar, o que é que eu devo fazer? Eu devo confessar e cair fora da cadeia imediatamente, ou eu devo não confessar e ficar um mês preso? Ora, sair da cadeia imediatamente é muito melhor do que ficar um mês preso. Então, eu vou rejeitar a possibilidade de não confessar e vou confessar. O que acontece? Se o meu colega confessar, eu confesso. Se o meu colega não confessar, eu também confesso. Significa o quê? Essa é a estratégia dominante para o prisioneiro B. Então, o prisioneiro B vai confessar. Se ele sempre vai confessar e o A sempre vai confessar, isso significa o quê? Eu tenho um par ordenado, que eu vou chamar de par ordenado de estratégia dominante. Que é o quê? Que é isso aqui. Ou seja, a estratégia confessa, ambos os prisioneiros confessando, é a melhor estratégia possível. Por quê? Porque o prisioneiro B vai confessar sempre, porque se ele não confessar, ele fica numa situação pior. Então, ele sempre vai confessar. E o prisioneiro A, ele também vai confessar sempre, porque se ele não confessar, ele fica numa situação pior. 20 é pior do que 8 e 1 é pior do que 0. Então, ele também sempre vai confessar. Como ambos sempre vão confessar, então a estratégia dominante é confessa, então ambos ficam 8 meses presos. É interessante, né? Se a gente somar 8 mais 8, a gente tem o quê? 16 meses preso para ambos. Aqui, se a gente somasse 20 mais 0, 20 meses. Aqui, 20 mais 0, 20 meses. E aqui, 1 mais 1, 2. Será que 2 meses presos seria melhor do que 16 meses presos? Por que então que eles escolhem essa estratégia confessa e ficam 16 meses presos, ao invés de 2 meses presos? O que precisaria acontecer para que eles segurassem a onda e não confessassem de jeito nenhum? Precisaria haver um acordo, né? Os dois, antes mesmo de serem presos, precisariam entrar em um acordo e esse acordo é algo que os dois precisariam aceitar e precisariam se segurar nisso para sempre, jamais burlar esse acordo. O grande problema é o quê? O grande problema é que no momento que você descobre que o outro confessou, a tentação que o outro não confessou, a tentação de confessar fica muito grande. Né? A tentação de confessar é grande porque você vai cair fora da cadeia imediatamente, enquanto que o outro vai ficar preso. Né? Olha aqui a tentação de a tentação de confessar. A tentação de confessar é maior do que a tentação de não confessar. Não confessar, você fica preso. Confessando, fica fora da cadeia. Não confessar, fica preso. Confessando, fica fora da cadeia. Então, assim, quando a polícia oferece uma delação premiada, a tentação de aceitar a delação premiada é grande demais. Aceitar a delação premiada é uma tentação forte demais para que os suspeitos entrem em conluio e consigam segurar a possibilidade de não confessar. Se eles abandonassem isso e não confessassem, cada um ficaria só um mês na cadeia, então ficar 2 meses na cadeia é muito melhor do que ficar 16 meses. Mas dificilmente eles fazem isso, por quê? Porque é muito difícil conseguir segurar essa tentação de confessar. Eles são tentados a confessarem para sair imediatamente da cadeia. A delação premiada é um instrumento que é muito tentador para os suspeitos. Então, a gente tem basicamente 2 conceitos.
O que aconteceu aqui foi o quê? Estratégia dominante. Esse ponto aqui, que a gente achou, esse ponto rosinha, o ponto 88, a gente chama, na teoria dos jogos, de um ponto de equilíbrio em estratégia dominante. O que é um ponto de equilíbrio em estratégia dominante? Um ponto de equilíbrio em estratégia dominante é um ponto de equilíbrio desse tipo aqui. Ó. O prisioneiro A vai confessar independente do que o prisioneiro B fizer. Ele tem uma estratégia que é absolutamente dominante, que é confessar. Ele não vai nem querer saber se o prisioneiro B confessou ou não confessou. Ele vai o quê? Simplesmente confessar. O prisioneiro A tem uma estratégia dominante. A estratégia dominante é o quê? Quando um dos participantes tem uma estratégia de tomada de decisão que é independente da estratégia do outro participante. O prisioneiro B também. Ele vai confessar e essa confissão é um ponto de equilíbrio em estratégia dominante. Ele não vai nem querer saber se o prisioneiro A confessa ou não confessa. Ele vai confessar por quê? Porque essa, para ele, é uma estratégia ótima, independente do que o outro fizer. Ou seja, a estratégia dominante independe da decisão que o outro toma. Será que os dois poderiam entrar numa estratégia de cooperação? O que seria a estratégia de cooperação? Seria, antes de ser preso, os dois combinarem, ó, a gente vai segurar a onda, não vamos confessar sobre nenhuma hipótese. Qual é o grande problema de tentar fazer isso? Do ponto de vista individual, é muito custoso, né? Como as pessoas dizerem, vamos nos reunir, todo mundo vai comprar uma bicicleta e todo mundo vai para tudo quanto é lugar de bicicleta. Ninguém vai comprar carro, certo? Maravilha, ninguém compra carro. Aí todo mundo compra uma bicicleta. Qual é o problema da bicicleta? É muito custoso, né? Você ir para tudo quanto é lugar de bicicleta. Imagine, se você quiser ir para uma praia, sai aqui de Fortaleza, vai lá para Beberibe de praia, de bicicleta para ir à praia, para a Praia das Fontes, em Beberibe. Então vai lá para Flecheiros ou até mais longe, Jericoacoara. Vamos de bicicleta para Jericoacoara. É muito longe, né? Muito custoso. O que acontece? Todo mundo comprar bicicleta, todo mundo pedalando para tudo quanto é lugar, e aí tem um gaiato que pensa o seguinte: as ruas estão livres, só tem bicicleta nas ruas, não tem carro nenhum. Eu vou burlar esse acordo e vou comprar um carro. E aí a pessoa que compra um carro anda nas ruas livres, sem engarrafamento nenhum, com a tranquilidade, com a facilidade enorme. Então, o custo individual de comprar bicicleta e só andar de bicicleta, não andar de carro, é muito alto, né? De carro eu vou para os lugares muito rapidamente, eu chego rapidinho, eu vou para a praia, eu vou à praia, chego lá rapidinho, eu volto da praia rapidinho também, eu ligo o ar-condicionado, não fico tomando sol na minha cabeça, um sol quente que queima a pele. Então, o custo individual de se submeter a um acordo é muito alto. E a tentação de agir unilateralmente é uma tentação enorme. A tentação de burlar esse acordo é grande demais. Por isso, a gente acaba tendo quase sempre um bem-estar, que é esse, que não é o bem-estar que maximizaria o bem-estar coletivo, né? O que se maximizaria o bem-estar de ambos os prisioneiros? Eles entrarem em um acordo e conseguirem fazer isso aqui, ó, não confessar. Mas isso, na maioria das vezes, não é possível, por quê? Porque eles estão incomunicáveis, eles acham que o outro vai trair a confiança e aí eles traem antecipadamente, tomam uma decisão unilateral e o resultado é o quê? Acaba ocorrendo o pior para ambos. 16 meses de cadeia para os dois juntos, ao invés de só 2 meses para os dois juntos. Então, muitas vezes, o maior bem-estar possível acaba sendo eliminado e acaba sendo gerado um bem-estar muito baixo. Então, teve um cientista político chamado Robert Axelrod,
onde ele procurou pôr no computador, rodando o dia inteiro o computador, o fim de semana inteiro, para fazer várias estratégias diferentes. E aí, quando o computador passou o fim de semana inteiro rodando, quando ele chegou na segunda-feira na universidade, ele descobriu que a estratégia que gerava o melhor bem-estar, essa estratégia que é chamada em inglês de tit for tat. Em português, a gente chama essa estratégia de toma lá da cá. Como é que funciona essa estratégia de toma lá da cá? É o seguinte, a gente tem aqui dois. O primeiro jogador, ele coopera. Coopera. E aí, o que é que vai acontecer? Dependendo do que o outro jogador fizer, digamos que o outro jogador não coopera. O que é que ele vai fazer? Vai copiar a estratégia do segundo do jogador na segunda rodada. Na segunda rodada, o que é que ele vai fazer? Ele vai imitar o que o seu oponente fez. Ele vai não cooperar. E o primeiro jogador também, ele vai usar uma estratégia. Opa. A gente tem dois jogadores, o 1 e o 2. Então, esse jogador vai imitar o que o outro fez na rodada anterior e esse vai imitar o que ele fez na rodada anterior. Então, fica algo mais ou menos assim. E aí, o que acontece se esse aqui tivesse cooperado na primeira rodada? Esse aqui ia imitar esse processo de cooperação. Né? Ou seja, ao invés de imitar a não cooperação, ele ia imitar a cooperação na rodada seguinte. Então, esse tipo de jogo é o jogo chamado Toma lá da cá. Existe uma primeira rodada e a partir da segunda rodada, a escolha de cooperar ou não cooperar depende do que o oponente fez na rodada anterior. E aí o Axelrod descobriu que esse é o melhor jogo. Esse é o jogo que gera o resultado, o melhor bem-estar possível para ambos. O maior bem-estar possível para ambos é dado por esse jogo. Né? Isso, obviamente, se os jogos forem repetidos. O que significa jogos repetidos? As pessoas se comprometerem a jogar várias vezes, né? Que é basicamente o que a gente pensa, talvez, na vida em sociedade. O que é a vida em sociedade? Você vive num condomínio, tem vizinhos. E você faz muitas coisas maléficas para os seus vizinhos, o que acontece? Você vai sempre encontrar seus vizinhos no elevador, no lobby do condomínio, na área de lazer, na entrada, na portaria. Então, ter todo mundo lhe odiando porque seu comportamento foi um comportamento antissocial, você o tempo todo se depara com essas pessoas, vai ser um ambiente ruim, né? Então, é de bom tom agir de forma cooperativa com seus vizinhos, por quê? Porque você está convivendo com eles o tempo todo. Esse jogo é um jogo repetido. Então, quando o jogo é repetido, muitas vezes a tendência é as pessoas desenvolver essa estratégia. Se ele é malvado comigo, eu posso ser malvado com ele. Mas se ele coopera comigo, eu vou cooperar com ele. Por quê? Porque os jogos são repetidos. Eu vou punir se ele fizer o quê? Se ele não cooperar. Ele não coopera comigo, ele se aproveita da minha cooperação, então eu vou puni-lo, não cooperando com ele no segundo momento. Mas se ele cooperar, eu vou imitar o que ele faz, eu vou cooperar com ele. Bem,
dá para ver que só a partir desse desenvolvimento a gente teve uma área que se expandiu enormemente e mais tarde um economista que chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, o John Nash Jr., ele desenvolveu um conceito que passa a ser chamado de ponto de equilíbrio de Nash. O ponto de equilíbrio de Nash é diferente do ponto de equilíbrio em estratégia dominante, porque o ponto de equilíbrio de Nash diz o seguinte: o ponto de equilíbrio de Nash é um ponto de equilíbrio onde há uma estratégia de tomada de decisão que depende, ou seja, que depende do que o outro decidiu. Então, a gente tem basicamente dois tipos de ponto de equilíbrio. É a estratégia dominante, que é uma tomada de decisão que independe do que o outro decidiu, e tem o ponto de equilíbrio de Nash, que é uma tomada de decisão que depende do que o outro decidiu. Certo? Geralmente, nos jogos que a gente vê, a maioria dos jogos esportivos, por exemplo, vôlei, basquete, futebol, os jogadores, ao fazerem jogada, eles estão jogando um jogo com pontos de equilíbrio de Nash. Né? Eles olham o posicionamento do outro jogador e jogam a bola num local onde o outro jogador não está. Né? É uma tomada de decisão. Se o jogador, meu oponente, for para a esquerda, eu jogo a bola na direita. Se o meu oponente for para a direita, eu jogo a bola na esquerda. Um jogador de futebol batendo um pênalti. Se o goleiro pular para um lado, eu chuto no outro. Se o goleiro ficar no meio, eu chuto no canto. Se o goleiro pular para o canto, eu chuto no meio. Então, assim, é uma decisão que depende do que o outro vai fazer, né? Mas, às vezes, há jogos que independem. O jogador de futebol vai pensar, eu vou chutar sempre na esquerda, independente do que o goleiro fizer. Vou tentar usar toda a potência do meu chute sempre na esquerda, no alto, para ver se eu faço gol sempre. Então, é uma decisão em estratégia dominante. A maioria dos jogos que a gente se depara, a gente tem pontos de equilíbrio em estratégia de Nash e não em estratégia dominante. Então, a teoria dos jogos passou a desenvolver toda uma análise muito sofisticada de como as interações ocorrem, e em sociedade sempre a gente pensa que os jogos são sempre repetitivos, né? A gente sempre está encontrando pessoas. Outras vezes, o que acontece se eu estou num país estrangeiro? Talvez eu possa ter um comportamento bem selvagem, eu já tenho o bilhete de voltar para o meu país na minha mão. Então, posso fazer muitas coisas terríveis, roubar, burlar as regras daquele país de todas as formas possíveis e imagináveis, porque eu estou com um bilhete de avião para voltar para casa, então eu posso me aproveitar dessas pessoas, elas vão me doar várias coisas, ou até posso roubar essas pessoas, e aí eu vou voltar para o meu país, estou livre de qualquer punição. Então, nesse caso, o jogo não é repetitivo. O jogo não repetitivo tende a ensejar um comportamento que não cooperativo. Já quando o jogo é repetitivo, a tendência é as pessoas cooperarem entre si. Certo? Bem, a teoria dos jogos tem inúmeras aplicações na área da microeconomia. E para a gente encerrar a aula de hoje, a gente vai falar de um autor que desenvolveu um modelo muito conhecido em outra área, que é a área da macroeconomia. Junto com o americano Alvin Hansen, o britânico John Hicks desenvolveu esse modelo, o modelo ISLM, que é um modelo que foi desenvolvido a partir das ideias do também inglês britânico John Maynard Keynes. Né? Então, o que o modelo ISLM nos diz? O modelo ISLM nos diz algo assim, não? Eu tenho aqui a curva LM, que é uma curva que me dá o equilíbrio no mercado monetário. Portanto, em qualquer ponto ao longo dessa curva, eu tenho a igualdade entre
a oferta de moeda e a demanda por moeda, M igual a L, onde L depende da taxa de juros R e do produto Y. E aqui eu tenho a curva IS, que me diz a igualdade no mercado de bens. O que a igualdade no mercado de bens me diz? Me diz que o produto da economia é igual à demanda na economia. E esse produto, essa demanda, o produto é Y e a demanda eu posso dividir em C mais I mais G. O que é C? É o consumo das famílias, que depende da renda disponível. O que é I? É o investimento das empresas, que depende da taxa de juros. G a gente considera momentaneamente, que é o consumo do governo, como não dependendo da arrecadação, a gente também pode dizer que o consumo do governo depende da arrecadação do governo. Né? São duas hipóteses, uma que depende e outra que não depende. Então, a gente tem essa igualdade no mercado de bens, Y igual a C mais I mais G. Se a gente junta os dois, a igualdade no mercado de bens e a igualdade no mercado monetário, a gente tem esse equilíbrio aqui. O que esse equilíbrio aqui me dá? Me dá a demanda agregada de equilíbrio. Certo? Aqui a demanda agregada está equilibrada. O que é uma demanda agregada equilibrada? Significa que eu tenho um produto de equilíbrio na economia e uma taxa de juros de equilíbrio na economia. E a partir daí o governo pode fazer uma série de coisas. Ele pode pensar, vou praticar uma política monetária. O que é a política monetária? É uma política de eu talvez aumente a quantidade de moeda e eu vou deslocar essa curva LM. Uma política monetária expansionista é uma política que faz assim. Está expandindo a moeda da economia, essa expansão da moeda da economia gera uma curva LM. LM1 é o quê? Essa curva aqui que fica à direita e abaixo da curva LM original. E foi que isso ocorreu? Isso ocorreu porque o governo resolveu aumentar a oferta de moeda. Agora a oferta de moeda é maior do que era anteriormente. O governo aumentou a oferta de moeda e aí, ao aumentar, ele desloca o LM daqui para cá. O que é que esse deslocamento causa? A interação com a curva IS agora vai me dar o quê? Vai me dar esse ponto aqui. O que está acontecendo nesse ponto aqui? Eu tenho uma taxa de juros que agora está nesse patamar. Eu tenho um produto da economia que está nesse patamar. Então, o que foi que essa política monetária fez? Essa política monetária, ela gerou esse novo ponto de equilíbrio. Que ponto de equilíbrio é esse? É um ponto de equilíbrio onde a taxa de juros R1 e onde eu tenho aqui o quê? Tenho aqui um produto que eu chamo de Y1. Produto Y1, taxa de juros R1. Muito bem. Isso por quê? Porque houve essa expansão do produto. O governo poderia também modificar isso, não expandindo a oferta de moeda, mas expandindo seus gastos. O que aconteceria se o governo expandisse seus gastos? Se o governo expandisse seus gastos, ele poderia fazer isso aqui, ó. Ele estaria com a nova curva IS. O que seria essa nova curva IS? IS1. O que a curva IS1 está me dizendo? A curva IS1 está me dizendo que o governo está expandindo seus gastos. Ele está expandindo seus gastos, fazendo com que eu tenha o quê? Se eu tivesse essa LM anterior, então isso ia me dar, essa expansão dos gastos ia me dar o quê? Ia me dar esse novo produto da economia, vou chamar de Y2, e esse nova taxa de juros na economia, que eu vou chamar de R2.
O que é R2Y2? Estou errando aqui. Não. Esse. O que é R2? E Y2. Y2 e R2 são novo produto da economia e nova taxa de juros da economia. Então, na verdade, isso aqui ocorreu por quê? Porque o governo aumentou seus gastos. Ou seja, o governo resolveu variar os gastos públicos. Variou de que forma? Gasto público maior do que zero. Né? Muito bem. Os gastos públicos se expandiram. Se houvesse as duas coisas ao mesmo tempo, gasto público e aumento da oferta monetária, isso tudo ocorrendo ao mesmo tempo, então teria o quê? Eu teria essa nova taxa de juros, nesse patamar aqui, e esse produto na economia, nesse patamar aqui. Então, o John Hicks, junto com Alvin Hansen, desenvolveu todo esse tipo de análise, Y3, R3. Desenvolveu todo esse tipo de análise, né, do sistema ISLM. E aí, junto com Alvin Hansen, o John Hicks mostrou uma teoria da demanda agregada, que é o que ocorre quando a gente modifica tanto a curva S quanto a curva LM. Né? A gente está afetando a demanda agregada. O Hicks também tem uma série de outros desenvolvimentos da função utilidade, partindo do princípio que os consumidores maximizam a sua utilidade e eles se deparam com uma restrição orçamentária intertemporal. O que é isso? Chamado de ROI. O que é ROI? ROI é a restrição orçamentária intertemporal dos consumidores. Então, os consumidores se deparam com a ROI, restrição orçamentária intertemporal. Não, esse computador não. Vou pegar outra cor. Fica melhor. Ótimo. Então, e aí o que é que eles fazem? Eles procuram maximizar a sua renda. Né? Eles maximizam sua renda pensando o quê? Pensando basicamente o seguinte: a minha renda vai ser o mais alta possível. O que é que acontece quando eu estou aqui utilizando a minha renda ao distribuir minha renda entre dois bens? Aqui tem as minhas curvas de utilidade, né? O consumidor é um maximizador de utilidade. E aí, o que ele faz? Ele tem que se deparar com a restrição orçamentária. O que é a restrição orçamentária? É uma reta assim, né? Ele consegue atingir essa aqui, mas não consegue atingir essa outra. Então, ao atingir essa reta, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar maximizar a sua utilidade. Ou seja, ele vai tentar atingir esse ponto, onde ele maximiza a sua utilidade. Por quê? Se ele não atingir esse ponto, digamos se ele estiver usando a sua renda dessa forma. Se ele estiver usando a sua renda dessa forma, o que é que ele está fazendo? Ele não está maximizando a sua utilidade, por quê? Porque existe uma outra curva aqui, onde ele está consumindo em cima dessa curva, mas ele poderia estar atingindo uma curva superior, né? Essa aqui. Essa outra lá de cima não é factível para ele, nunca vai atingir, só quando a renda dele subir daqui para cá é que ele pode atingir. Enquanto a renda for nesse patamar, esse ponto aqui vai representar um ponto de desperdício, enquanto que esse ponto aqui vai representar um ponto de maximização de utilidade. Então, o que o John Hicks, o que ele pensou?
pode acontecer alguma coisa que ele possa se deparar com dois efeitos. Imagine que aqui ele está consumindo bem Y não, M, e aqui ele está consumindo bem N. E aí ele pensa o seguinte: de repente, o preço do bem M aumentou muito. O preço do bem M aumentando muito significa o quê? A restrição orçamentária dele acabou fazendo isso aqui. Ou seja, ele, com o preço do bem M aumentando muito, ele antes estava nesse ponto aqui, atingindo, agora a renda dele não é capaz de atingir esse ponto. Ele vai ter que mudar o consumo dele para esse ponto, onde ele está numa curva de diferença que não é mais essa aqui. É uma curva de diferença inferior, essa aqui. Né? Agora ele está maximizando sua utilidade num ponto inferior. Agora imagine que o preço do bem N diminuiu. Com o preço do bem N diminuindo, a sua restrição orçamentária vai fazer assim. Ó. Né? Agora ele pode voltar a esse ponto aqui, que é o ponto onde ele tem o quê? Aumenta o consumo desse bem aqui, daqui para cá, melhor, diminui o consumo do bem N e aumenta o consumo do bem N. Né? Antes o que é que ele tinha? Antes ele estava consumindo o bem N nessa quantidade, aqui, e o bem N nessa quantidade aqui. Ele variou, diminuindo o consumo do bem N nesse montante aqui e aumentando o consumo do bem N nesse montante aqui. Que efeitos são esses? Ele chamou esse efeito de efeito renda. O que é o efeito renda? É o fato dele estar se sentindo mais rico. Antes, ele gastava com o bem N uma determinada quantidade. Quando o bem N ficou mais barato, o que acontece? Ele pode expandir sua restrição orçamentária para cá. Ó, pode consumir nesse ponto onde ele atingiu essa curva de diferença superior. Antes ele estava nessa curva de diferença inferior. Né? Agora ele está nessa curva de diferença aqui superior. E ele também tem o efeito de substituição. O que é efeito de substituição? Exatamente isso. Ó. Quando o preço do M aumentou e o preço do N diminuiu, ele diminuiu o consumo do M, substituindo por um consumo maior de N. Então, esse é o efeito de substituição do qual Hicks fala. São dois efeitos, sempre que há uma mudança de preços relativos, né? Restrição orçamentária pode fazer assim, ou pode fazer assim, ou pode fazer assim. Que a restrição orçamentária está o quê? Está mudando. E aí muda o local ideal de consumo. Essa mudança gera dois efeitos. O efeito renda, que é o fato de que a restrição orçamentária está mudando, então é o efeito renda. E o ponto onde ele passa a escolher é o chamado efeito de substituição. Né? Ele substitui o consumo de um produto pelo consumo do outro produto. Diminui um e aumenta o outro. Então, esse é o efeito de substituição. Certo? Bem, é isso. Hicks e Hansen têm várias contribuições. Teremos um seminário sobre Hicks e Hansen para mostrar todas essas contribuições. Mas a aula de hoje a gente acaba por aqui. É isso, então. Tenham todos uma ótima semana. Tudo de bom. Até lá.